Salve, salve, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. Na segunda-feira, o governo lançou o programa Verde e Amarelo para estimular a criação de empregos para jovens. No Jornal da Manhã, o secretário especial da Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou que a medida aperfeiçoa a reforma trabalhista de Michel Temer. Secretário, a reboque desse novo programa para incentivar o trabalho entre os jovens, aliás, os jornais hoje destrincham uma possível nova reforma trabalhista. Aliás, o senhor capitaneou a reforma trabalhista na gestão do ex-presidente Michel Temer. O senhor era deputado ainda. Afinal, é uma reforma trabalhista a reboque desse programa que o governo lançou? Não, o que nós estamos fazendo é aperfeiçoar textos que já foram aprovados anteriormente. Aliás, em 2017 foi feita uma ampla reformulação da nossa CLT. De lá para cá, houve interpretações díspares por partes de juízes de primeira instância, por partes de membros do próprio Poder Executivo, notadamente interpretações da Receita Federal, por exemplo. E o que nós estamos fazendo nesse projeto é permitir que fique mais claro ou mais claras as regras que foram modificadas em 2017. Ao mesmo tempo, há um vigoroso projeto de estímulo ao crédito, de estímulo à ocupação, à geração de renda e também a formalização de emprego para jovens de 18 a 29 anos como um programa piloto. Piloto com 1.800.000 pessoas é um piloto do tamanho do Brasil, mas de qualquer forma a nossa preocupação é termos uma responsabilidade social, mas sem abrir mão da nossa responsabilidade fiscal. O que é que nós queremos com esse programa? Nós queremos criar dentro da sociedade o sentimento de que funciona e facilitar uma futura ampliação do projeto dentro do Legislativo, porque hoje a resistência é muito grande em função do que ocorreu anteriormente. O Brasil não foi inventado agora. Nós tivemos o primeiro emprego do ex-presidente Lula, que foi um fracasso. Menos de 150.000 jovens foram atendidos no programa, dado o excesso de burocracia, as limitações que foram colocadas e o regime de subvenção que era dado às empresas na época. Depois veio o processo de desoneração capitaneado pela ex-presidente Dilma, que desonerou de forma universal, sem critérios, inicialmente 4 setores da economia, posteriormente chegou a mais de 70 setores. O efeito foi praticamente nulo, porque não houve direcionamento para a empregabilidade. Então, o empresário é desonerado da folha, e claro que dentro do espírito de liberdade que norteia quem é empreendedor, ele primeiro foi pagar dívidas, depois ele se aumentou eventualmente a sua remuneração, comprou maquinário e eventualmente contratou pessoas. Então, identificando todos esses problemas, é que nós, para fazermos um piloto, para começarmos uma fase inicial desse programa que nós acreditamos que é redução do custo dessa indireto da mão de obra, para que nós possamos aumentar o salário das pessoas e aumentar a empregabilidade, é que nós estamos lançando o programa Verde e Amarelo e esperamos que ele tenha êxito para que haja dentro da sociedade uma empatia com o programa e que ele possa ser ampliado. Secretário, bom dia. Quando que o senhor e a sua equipe esperam que esse programa comece já a gerar resultados a partir desse incentivo positivo para as empresas, que as empresas iniciem esse processo de contratação já com base nesse incentivo? Ele vai começar em janeiro de 2020, né? Ele tem uma duração de 2 anos, o contrato tem duração de 2 anos, o programa de 3 anos e a continuação do programa poderá ser até 5, porque em 31 de dezembro de 2022 alguém poderá contratar dentro dos critérios do programa e ele terá mais 24 meses de forma subsequente. Mas a ideia é que até lá nós temos condição de rediscutir o projeto, né, dado o êxito que nós esperamos que ele tenha. Veja, nós estabelecemos o critério de janeiro de 2020 justamente para que possamos fazer uma avaliação desta política pública. Isso é uma outra inovação, né? Essa é uma política pública que será avaliada, né, que será acompanhada, que será publicado os seus resultados para que a sociedade possa avaliar, possa acompanhar e verificar se ele tem êxito. Nós temos a convicção de que isso ocorrerá pelos pressupostos que foram colocados no programa. Mas, de qualquer forma, é importante que haja transparência na execução dessa atividade, que é tão importante, que é permitir que os jovens de 18 a 29 anos que têm uma dificuldade maior de inserção no mercado de trabalho, no momento em que a economia começa a reagir de forma sólida e consistente, são os últimos a embarcarem no vagão da empregabilidade.
né? Porque na hora em que a economia reage, a primeira decisão do empreendedor é buscar dentro do mercado mão de obra mais qualificada, que lhe dê uma maior produtividade e, por via de consequência, tenha uma maior chance de sucesso e de êxito nos seus negócios. Então, os jovens ficam por último. Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou sua saída do PSL e a criação do partido Aliança pelo Brasil. A decisão foi comentada no Morning Show com a participação do cientista social Fernando Conrado. Vou falar aqui do Bolsonaro agora, que vai deixar o PSL, a legenda pela qual o presidente foi eleito. Ontem, em reunião com o grupo de aliados, ele anunciou também a criação do partido do partido Aliança pelo Brasil. Vamos para os detalhes, Vini? Já era uma condição aventada aí pelo próprio Bolsonaro, né, Vini? Exato, e a partir da cisânia que se instaurou no partido depois daquela declaração do Bolsonaro de que o Luciano Bivar, presidente do PSL, estava bastante queimado, então aquilo criou uma ruptura dentro do partido entre aqueles deputados que apoiam mais o presidente Jair Bolsonaro e aqueles deputados que ficaram à defesa de Luciano Bivar. Então, a partir daí, acabou se concebendo aí essa criação do novo partido pelo presidente Jair Bolsonaro, que será, né, o fundador aí da Aliança pelo Brasil. E aí, Edgar, é importante lembrar, o Bolsonaro ele pode ficar aí sem partido a partir do momento da desfiliação dele até a criação do Aliança pelo Brasil, assim como o filho dele, o Flávio Bolsonaro, que é senador, portanto foi eleito para um cargo majoritário e pelo entendimento do STF, a partir de 2015 ele também pode ficar sem esse partido. Já os deputados federais, como o outro filho do Bolsonaro, esses o Eduardo não, né? Bolsonaro e os outros que querem seguir com o presidente, eles têm que esperar a criação do novo partido para poder fazer essa troca, porque senão eles correm o risco de ficar sem o mandato. Lembrando que o PSL, Edgar, tem 53 deputados, é a segunda maior bancada da Câmara, e a Aliança pelo Brasil pretende aí levar consigo um pouquinho mais da metade, aí 27, 28 deputados. E a grande discussão que vai se dar em torno disso é sobre a questão do fundo eleitoral, porque o fundo eleitoral e o cargo de deputado, ele é do partido. Então, obviamente que o Luciano Bivar, presidente, e a legenda como um todo vai exigir esse dinheiro, que não é pouco dinheiro. Só esse ano pode chegar a 100 milhões de reais e até 2022, Edgar, a 1 bilhão de reais. Então, nós estamos falando aí de muita grana, mas o Aliança pelo Brasil, os advogados jurídicos aí do partido e também do presidente Jair Bolsonaro, eles vão tentar, obviamente, tentar pegar pelo menos uma parte desse valor, alegando aí que os deputados, eles levaram o seu nome aí para as urnas, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa questão. Lembrando, Edgar, que esse já é o 9º partido do Bolsonaro, né? Na sua carreira política aí de pouco mais de 30 anos, o PSL era o 8º partido dele e agora este será o 9º, e este anúncio, justamente agora nessa semana, Edgar, também tem o intuito aí de rivalizar cada vez mais com o Lula, né? Porque o Lula acabou sendo solto aí depois do novo entendimento também do STF sobre a prisão em segunda instância, saiu da cadeia com um discurso bastante agressivo, com um discurso de confronto ao presidente Jair Bolsonaro, que opta agora por esse anúncio do Aliança Brasil também para acirrar ainda mais essa disputa, pensando já em 2022. E pensando também em 2022, Edgar, é que ele já especula que o Sérgio Moro, atual ministro da Defesa e da Justiça, pode ser em 2022 o seu vice-ministro. Aí daqui a pouco vice-presidente. Daqui a pouco a gente vai falar até, né, que o Bolsonaro nem queria o Mourão, queria o príncipe, então, mas pode ser que em 2022 então Brasil vai virar monarquia? Pois é, pode ser que em 2022 seja o Sérgio Moro. Para viabilizar, Edgar, o partido junto ao TSE, é preciso que o partido consiga aí 500 mil
assinaturas. E para alavancar esse pedido de assinaturas, eles vão tentar fazer essa incorporação por redes sociais e também por aplicativos. O TSE pode até questionar essa assinatura por aplicativo, mas a intenção mais é de publicizar, né, a criação deste novo partido, para que as pessoas fiquem sabendo, e tentar até março de 2020. Por que até março de 2020? Porque tem as eleições do ano que vem estaduais, e essas eleições estão sendo vistas aí como fundamentais já para pavimentar, né, o cenário político para 2022. Para isso, Bolsonaro tem na frente aí para viabilizar essas questões jurídicas aí do partido, o ex-ministro do TSE, Admar Gonzaga, e também a advogada Karina Cufa. E aí, Edgar, também tem uma questão sobre uma possível retaliação daqueles que ficaram, né? Principalmente aí pelo presidente do partido, o Luciano Bivar, que já pensa aí, já estuda a possibilidade aí de suspensão e de punições a esses deputados federais que por enquanto terão que ficar aí no PSL. Falando um pouco mais sobre o Aliança pelo Brasil... Desculpa, Vini, aí teria que ter algum motivo, né? Porque o regimento do partido também não permite assim uma expulsão sem uma justificativa, né? Eu acho que nesse momento, por essa questão, talvez o Luciano fique sem esse argumento, né? O Bivar, né? Exatamente. Teria que ser uma questão de traição ali, partidária. Naquele primeiro momento, quando teve a cisão ali da turma do delegado Valdir, da Joyce Hasselman para um lado, do lado do Bivar, o filho, né? O Eduardo Bolsonaro, com a outra ala do partido rachado, ali poderia haver alguma justificativa de traição, enfim. Mas então, até por isso, o Bolsonaro tem orientado que agora esses deputados não fiquem criticando muito o partido, não fiquem falando mal do PSL para não correr nesse tipo de dar justificativa, dessa justificativa. Falando um pouco mais sobre a Aliança pelo Brasil, Edgar, as cores devem ser verde, amarelo, achei azul, que ia ser vermelho, né, remetendo aí claro, a bandeira brasileira, essa coisa patriótica, né, essa coisa bastante nacionalista. Eu vou trazer para vocês um tweet do Eduardo Bolsonaro, que reforça bastante a questão moral, ética, da família e cristã que o partido quer trazer. Então ele diz o seguinte: Aliança pelo Brasil, consolidando o novo rumo brasileiro e libertando definitivamente a pátria da destruição de valores cristãos e morais. Anunciamos a criação do Partido Aliança pelo Brasil. Com base sólida conservadora, faremos do tsunami de 2018 uma onda permanente. E aí depois ele conclui também, Edgar, dizendo que na Aliança pelo Brasil teremos solidez em nossos princípios conservadores, atuando em defesa dos valores familiares e cristãos, sem amarras da velha política. Além da sigla partidária, consolidaremos a verdadeira união com o povo, atuando em conjunto para mudar o nosso amado Brasil. Esse trecho aí de união com o povo, aliança com o povo, tem sido muito utilizado, né, também no manifesto que eles já emitiram aí, que diz o seguinte também: a aliança é o caminho para o futuro e para o resgate de um país massacrado pela corrupção e pela degradação moral contra as boas práticas e os bons costumes. Uma nova e verdadeira atitude de aliados que almejam livrar o país dos larápios, dos espertos, dos demagogos e dos traidores que enganam os pobres e os ignorantes que eles mesmos mantêm para se fartar. Amém. Sim, bravata, né? Porque assim, negócio de partido político no Brasil é uma aberração isso. Mais um agora. Quando se fala em partidos políticos no Brasil e da verba destinada a esses partidos, da verba partidária, a verba eleitoral, é um absurdo. Se chega numa quantia exorbitante. Aí fala assim, enxugar a máquina. Vamos lá, vamos enxugar os partidos. Não é possível que haja aí 32 diferentes posições ideológicas, mais 8 que estão na fila. Você vê matéria ontem na televisão, é negócio. É balcão de negócio. Eu preciso de uma sigla para ter o dinheiro, para administrar um dinheiro. É uma vergonha isso. E ninguém fala nada. E independentemente de sigla, de espectro político, à esquerda, à direita, ao centro, tá tudo no mesmo balaio. Isso é uma vergonha para o Brasil. Quando é que isso vai mudar? Ok, tem reformas andando, sendo implementadas, necessárias, da forma como a gente aguardava ou não aguardava. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas uma reforma política no Brasil, por que não
não há interesse em fazer? Porque você mexe no bolso desses caciques aí. Vamos lá, Adriles, quero te ouvir aí. Muitos analistas, para pegar o começo da fala do Vini ali, vários analistas falavam, já previam, né, essa cisânia aí entre Bolsonaro e um partido que praticamente nem existia. Estou falando do PSL, que ganhou vulto, obviamente, em torno da figura do presidente Bolsonaro aí. Qual que é o teu comentário acerca aí dessa possibilidade de termos ainda mais partidos, além dos 32 já existentes? É terrível, né? A sua fala que é perfeita, a gente lembra exatamente que houve uma tentativa, inclusive, de cláusula de barreira, de estabelecer um nicho de votação mínima para a constituição de um partido. Mais uma vez, o STF, o Congresso legislou a esse respeito, o que diminuiria, por um coeficiente de 5% da eleição, dos votos válidos para cada partido, o que diminuiria esses mais de 30 partidos para cerca de 5 ou 6. Mais uma vez, o STF julgou inconstitucional e mais uma vez o STF legislou a favor dessa balbúrdia, dessa zona partidária brasileira. Mas, voltando à sua pergunta, o Bolsonaro, Edgar, ele foi uma candidatura que venceu sozinha. O Bolsonaro foi um candidato avulso, ele caçou lá uma legenda de aluguel que ele queria comandar com mão de ferro e ganhou as eleições, vamos ser sinceros, de maneira sozinha, sem estrutura partidária, sem tempo de televisão, sem verba partidária. E depois que ele fez uma bancada de 53 deputados, ganhou verba partidária, ganhou 490 milhões de verba partidária, o partido, o PSL, não digo. Aí houve acusações de malversação de dinheiro, houve acusação de laranjal, e a coisa desandou. O Bolsonaro, ele quer construir e tenta construir a imagem de um purista, de um presidente que se rebela contra a própria estrutura partidária quando ele vê algum tipo de corrupção ou malversação de dinheiro público nesse sentido. É uma marca do governo dele, né? É o belicismo. A imprensa, por sua vez, cai de pau nele nos dois modos. Quando ele negocia, ele tá fazendo um balcão de negócio. Quando ele diz que ele é belicista, ele é avesso ao diálogo. A questão que se coloca é o problema. O risco dele perder a base aliada com essa cisânia dentro do próprio partido. Uma base aliada que já é absolutamente difusa e complicada. Isso é bem provável. A solução são basicamente duas soluções. A cláusula de barreira, que limita exatamente a quantidade de partidos, que a gente já falou aqui, e a candidatura avulsa, Edgar. Isso é importante falar, porque as pessoas de bem nesse país se sentem constrangidas, se sentem inibidas, exatamente de entrar na carreira política, por isso que você falou. A estrutura partidária brasileira é carcomida e dominada por gaviões da política. E então, o cara que é bom, que é um bom médico da cidade, que é um bom advogado da cidade, já vai entrar sujo. Sim. Vai entrar numa onda de interesses espúrios com os caciques partidários. Então essas duas coisas são fundamentais. Edgar, só para complementar, o Adriles tocou num ponto importante também, que é o tempo de televisão. O Bolsonaro perde isso para 2022 e volta a ter aqueles 10, 15 segundos que ele teve em 2018 e que não foi tão essencial assim, porque a campanha dele foi feita mais nas redes sociais. É onde ele aposta, né? Vamos ser sinceros, né, gente? Essas pessoas que estão apostando no PSL para além do Bolsonaro, elas foram eleitas a reboque do Bolsonaro. Na onda. Elas vão se ferrar, vão ser de ferrar completamente. Deixa eu passar a bola pro Fernando, ouvir a opinião dele. Eu acho que dá para tirar uma bela conclusão acerca do que estamos falando aqui, se a gente tomar por base a briga ali, naquele primeiro momento da discussão, o que vamos fazer com o partido. O Bolsonaro chegou a tentar ficar com a sigla, né? Chegou ali a ameaçar uma queda de braço com o Luciano Bivar, obviamente de olho na verba já partidária estruturada de um partido que ganhou projeção, como eu falei, a partir da eleição do próprio Bolsonaro, hein, Fernando? O primeiro assunto que o Adriles trouxe hoje é que existia uma demanda reprimida de 30 anos de hegemonia da esquerda. Quando chega o Bolsonaro no PSL, que era um partido de 2 meses de idade antes das eleições, ele passa a ser um bebê, né, de 2 meses de idade, com 2 metros de altura e um canhão na mão. Isso aí acontece por quê, cara? Porque não existia um partido declaradamente de direita no Brasil. Quando tu fala que existem múltiplos partidos, são todos de esquerda. Quando tu fala que tem todos os caciques que querem o dinheiro dessa verba pública, são todos de esquerda. Imagina! Agora a gente tem... Que isso? Imagina! Cara,
Vamos lá, desde a Arena, PPS, PFL, DEM, pera lá. Na verdade, a maioria dos partidos não tem ideologia nenhuma. Pera lá. Não, vamos lá, vamos seguir. Okay, mas olha o ponto. Não, mas o ponto aqui só mais um pontinho que eu quero deixar claro com vocês. O que aconteceu nesse PSL é que ele virou um saco de gatos. Todo mundo que era contra o Lula foi para esse PSL. Muita gente, como o Adriles falou ali, virou um trem da alegria. Muita gente chegou no poder assim. Só que essas pessoas não eram alinhados, muitas vezes, com essa agenda do governo, que é a agenda liberal conservadora, como eles mesmos dizem, né? E aí eles não têm esse compliance, nem accountability. Eles não são um cadeado fechado com o governo e roem a corda a qualquer momento. O que o Bolsonaro fez agora? Ele não está saindo do PSL para ir para outro partido. Ele está fundando um novo partido, com esses princípios de uma aliança liberal conservadora. Agora vem outro momento por aqui, é um novo partido desse espectro da direita, que a gente não tinha até então, até para a gente poder chegar num segundo turno em 2022 e ter dois partidos discutindo essa base de centro-direita e de direita. Tá? Não ser um partido de direita e esquerda. É mais uma opção aí para a gente evitar essa polarização dos dois lados. O PSL reagiu à saída de Jair Bolsonaro. Deputados que quiserem mudar de partido para acompanhar Jair Bolsonaro podem perder mandato. O presidente da República já confirmou a saída do PSL e a criação de uma nova sigla, Aliança pelo Brasil. De acordo com as regras eleitorais, os postos majoritários como chefe do executivo, além dos senadores, não correm o risco de ficar sem as vagas. No entanto, os deputados podem perder o mandato, sendo que pelo menos 27 dos 53 integrantes do Partido Social Liberal na Câmara devem acompanhar Jair Bolsonaro. Deputados estaduais e distritais estarão na mesma situação caso sigam com o presidente. O advogado Alberto Luiz Rolo, especialista em direito eleitoral, detalha que as cadeiras pertencem aos partidos políticos. Há uma disputa judicial no TSE e eventualmente depois no STF para saber se eles podem mudar de partido ou não. Se, pelas atuais regras, se eles mudarem sem justa causa, correm o risco sim de perderem os seus mandatos. 20, 25, 30 deputados, não importa, todos aqueles que mudarem sem a chamada justa causa. De acordo com Alberto Luiz Rolo, o próprio partido, o PSL, e os suplentes devem ingressar na justiça para pleitear os cargos. A justa causa para pleitear a troca de partido abrange, por exemplo, desvirtuamento de programa da sigla e discriminação política. A criação de um partido no Brasil não é simples. Pode demorar até anos, sem contar a disputa pelo fundo partidário originário do PSL. Nesta quarta-feira, a legenda emitiu uma nota oficial afirmando não ter recebido oficialmente o pedido de desfiliação de Jair Bolsonaro e do filho Flávio. No comunicado, o partido disse ainda que projetos personalistas e familiares soam pouco republicanos em um momento em que se procura conferir transparência à vida pública e, sobretudo, política. O episódio foi analisado por Bruno Garchagen e Josias de Souza no Jornal da Manhã. Eu não acho que eles vão correr risco de perder esse mandato, enfim. Tudo pode acontecer do ponto de vista jurídico. Uma das condições é justamente você migrar para um outro partido, sem perder o mandato. A janela partidária pode ser, eles podem esperar, isso não seria um problema. O problema todo é a forma como essa briga interna, intestina dentro do PSL vem sendo travada. E aí o que a gente vai verificar é se esses deputados conseguirão continuar atuando dentro do PSL até que haja essa possibilidade de migração e também a própria criação do partido, porque a exigência é que para um partido ser formalizado, portanto criado formalmente, é reunir mais de 491 mil assinaturas no país inteiro. É um processo burocrático, é um processo lento, mas lento dependendo da capacidade de articulação e dependendo do quanto de dinheiro de que dispõem as pessoas que criam esse partido. Tem partidos que foram criados muito rápidos, então tudo depende disso. Mas eu realmente não acredito que esses deputados do PSL, o grupo do qual eles fazem parte, vai correr qualquer risco para perder o mandato, Tiago. Lembrando aqui que o mandato pertence ao partido e não àquele que se elege. Ô Josias, e amanhã, dia da proclamação da República, a gente lembra que nunca um presidente no cargo mudou de partido assim, né? Tem essa originalidade, é um gesto original do presidente, e o mais grave é que essa originalidade do Bolsonaro
ela não faz sentido, não faz nexo. O presidente tinha que estar reunindo energias agora para aprovar reformas novas no Congresso, não tinha que estar brigando com o seu próprio partido. Aí decide criar um partido do nada, divulgar um manifesto. Nesse manifesto está lá escrito que o objetivo do partido é resgatar o país que está massacrado pela corrupção e pela degradação moral. Simultaneamente, eles discutem a hipótese de entregar a presidência desse novo partido ao Flávio Bolsonaro. E aí ele vai levar para a nova legenda, o filho 01 do presidente, um rastro pegajoso daquele processo que ele responde lá no Rio de Janeiro, em que o Ministério Público o trata como um suspeito de peculato, lavagem de dinheiro. Junto com o Flávio, vai também aos quadros desse novo partido a assombração do PM Fabrício Queiroz, com todos os vínculos dele com milícias. Quer dizer, não deve ser levado a sério essa parte do manifesto que fala em resgatar um país massacrado pela corrupção e tudo isso. E essa aposta do Bolsonaro no novo partido, ela é lamentável e desnecessária. Ela é lamentável porque já existem 32 partidos no Brasil e esses partidos têm em comum o fato de que são todos execrados pela sociedade. Agora vão passar a existir 33 legendas nesse caldeirão. E a iniciativa é desnecessária porque o Bolsonaro está apostando num êxito que ele teve em 2018, vai repetir o modelo. Isso só vai acontecer se o Brasil tiver desemprego baixo e geladeira cheia. Mas se o Brasil tem desemprego baixo e geladeira cheia, o Bolsonaro é um potencial candidato com grande viabilidade eleitoral em qualquer partido. Portanto, é desnecessário criar um novo partido. Durante a semana circulou a informação de que Jair Bolsonaro se arrependeu de escolher Hamilton Mourão como vice. Ao anunciar sua saída do PSL, em reunião com membros do partido, o presidente da República teria pedido desculpas ao príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança por ter desistido de indicá-lo ao cargo após receber um dossiê contra o parlamentar. O ex-ministro Gustavo Bebiano, apontado como autor do material, rebateu as acusações e desafiou Bolsonaro. Como é que ele tem a coragem de dizer em público para vários deputados do PSL e para o próprio príncipe que ele queira pedir desculpas? Problema dele. Agora, dizer que eu montei dossiê, eu quero ver se eu tenho coragem de olhar nos meus olhos e dizer isso olhando para mim. Eu acho que eu tenho que se lembrar de tudo que eu fiz pelo senhor e de tudo o que o meu grupo fez pelo senhor. Agora, o seu mandato não lhe outorga poderes para atacar as pessoas e denegrir a imagem das pessoas como o senhor tem feito. Então, o senhor me desculpa, eu não aceito. Até eu gostaria, sabe do quê? De passar por um detector de mentiras. Eu, senhor, eu do lado e o senhor do outro. Vamos ver quem é um mentiroso? Está aqui feito o desafio. Quero ver se o senhor aceita. Luiz Felipe, não fui eu que fiz dossiê contra você não, meu amigo. Tenho nada contra você, nunca tive, e o presidente está faltando com a verdade. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança saiu em defesa do presidente da República. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL aqui de São Paulo, foi mencionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo o presidente, o parlamentar seria o vice dele, Jair Bolsonaro, na chapa na eleição do ano passado, no lugar do general Hamilton Mourão. Mas isso só não teria se consumado porque o presidente recebeu informações e apresentou desconfiança sobre as opções sexuais do príncipe. Deputado Luiz Felipe Orleans de Bragança gentilmente atende a Jovem Pan agora. Deputado, bom dia, como vai? Muito bom dia, amigos da Jovem Pan. Muito obrigado por estar me recebendo. Deputado, como é que o senhor rebate isso? Efetivamente, o que aconteceu? O senhor foi citado, não foi citado? O senhor foi, inclusive, cogitado para ser vice de Jair Bolsonaro. Efetivamente, o que aconteceu? Basicamente, o presidente se sentiu na obrigação de pedir desculpas de todo aquele processo que ocorreu na seleção do vice. Ele achou que ele agiu errado comigo, eu discordei até com ele gentilmente naquele momento. Ele não me deveria desculpas nenhuma, então ele foi muito gentil, mas ele por personalidade, ele sentiu que ele precisava pedir desculpas em público com relação a todo aquele processo. Então, ele discorreu sobre um pouquinho de como que foi levado aquilo a cabo, mencionando que houve sim uma conspiração, ou menos uma série de informações aí contrárias à minha propositura, ou minha candidatura para ser o vice, que eu me senti muito honrado. No entanto, assim, ninguém de fato almeja
ser vice-presidente ou vice de qualquer coisa, mas eu estava lá para ajudar ao mesmo tempo que me sentia muito honrado com o convite. E claro que aí, nessas conspirações que existem hoje em dia, no tempo de hoje, como pessoas ambicionam poder, ambicionam status, então eles fazem de tudo para desqualificar qualquer um que esteja à frente. Então, a priori, acho que havia aí uma ideia de dossiê que havia circulado e me desqualificava em alguns aspectos que eles achavam que poderiam ser relevantes. E claro que aí tudo isso era falso. Hoje em dia, claro que você com a internet, com a vida mais pública, todo o nível de sofisticação de você criar foto, criar vídeo, criar falsos dados, também ficou muito mais aprimorado, né? E ali foi jogado no momento que era muito sensível na escolha. Então, ao menos o tempo era muito sensível para fazer a escolha. Então foi isso que aconteceu. Ele pediu desculpas por não ter... ele achou que não agiu corretamente. Eu acho que com as informações que foram dadas a ele, no momento que foi dado a ele tinha que tomar uma decisão. Gerou dúvidas sobre a minha candidatura, então acho que ele tomou a decisão certa. Não vejo necessidade de pedir desculpas nenhuma, mas ele se sentiu sim nessa obrigação e foi isso que aconteceu. Mas agora, se eu puder me estender aqui um pouquinho, o que ocorreu desse pedido de desculpas, a imprensa já criou uma notícia falsa, dizendo que ele preferiria o Mourão a mim, o que não é verdade. Ele não citou o Mourão em nenhum momento que ele me citou, ou citou o processo lá de escolha de vice. Ele não citou o Mourão de todo. E eu até verifiquei isso, eu estava a 5 metros dele, verifiquei quantos deputados que estavam ali até mais próximos, e todos confirmam, ele não citou o Mourão em nenhum momento, nem entre os dentes, quando ele falava. Então, a mídia já reverbera essa ideia de que ele depreciou o Mourão, de que o Mourão agora está antagonizado com o presidente. Olha, quem me segue sabe que eu defendo as ideias do presidente, defendo uma série de ideias de um ponto de vista ideológico e sempre evitei defender o próprio Jair Bolsonaro. Mas agora eu tenho que defender o Jair Bolsonaro. Existe, de fato, aí maldade por parte de vários da mídia que criam fatos, criam narrativas, criam versões e ninguém averigua nada. Então fica aqui a minha colocação sobre tudo isso. Deputado, bom dia, aqui é o Bruno Garchagen. Deputado, 2 perguntas. O senhor sabia que havia esse dossiê ou só soube ontem? E a segunda pergunta houve essa informação que foi vazada de que o presidente teria atribuído a responsabilidade ao ex-ministro Gustavo Bebiano. Se essa informação é verdadeira, se foi dito e se você acredita nela. Sim, a notícia do dossiê, ela é verdade. Ao menos eu já escutei de vários apoiadores do presidente e apoiadores meus. Eu, particularmente, nunca vi. Só fiquei sabendo de algumas coisas que continham nesse dossiê. Então é pura especulação aqui. Agora, se há alguma coisa que me incrimine, não há averiguação nenhuma por parte de ninguém. Como aquilo nunca foi ventilado de uma maneira pública. Quem trouxe isso a público foi eu mesmo. No Morning Show, o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM, comentou a soltura de Lula. A soltura do Lula ajuda a reorganizar a direita, sim, porque você tem uma agenda em comum em relação à prisão em segunda instância. Mas eu não acho que unifica de maneira unânime mesmo, porque você vê que houve já um atrito nas manifestações de ontem. Né? Os grupos ligados ao presidente Jair Bolsonaro foram contra, oficialmente, soltaram nota, etc., as manifestações de ontem, porque disseram que não, vamos ter prudência, etc., que aliás é uma coisa bastante esquisita, né? Grupo bolsonarista falando para ter prudência e para ir com calma e não ter manifestações. Tem a ver com o Flávio, claro. Tem a ver com o Flávio. E as manifestações andam esvaziadas, eu pessoalmente, eu acho que não, a percepção que eu tive na Avenida Paulista, pelo menos, foi de que é uma mobilização grande que retomou, acho que andava esvaziadas, mas acho que dessa vez
retomou o ânimo. Não tenho dúvida de que esse silêncio de Jair Bolsonaro e até a ordem dele para os ministros ficarem quietos tem a ver com a situação do Flávio e tem a ver com o acordo que ele fez com o Dias Toffoli também. Essa recuperação de força que você se refere das manifestações talvez esteja alinhada exatamente a essa pauta unificada em torno do STF. E a discordância, a leitura que eu faço do que você fala, Kim, é por conta exatamente do silêncio de Jair Bolsonaro direcionado ao STF. Por quê? Porque Flávio Bolsonaro, seu filho 01, está lá envolvido, emaranhado com a justiça. Exato. Não, e vamos lembrar também que o presidente tem evitado qualquer tipo de crítica a Dias Toffoli, dado as boas conversas e os bons acordos que tem feito com Dias Toffoli, porque hoje o advogado-geral da União de Jair Bolsonaro é um assessor de Dias Toffoli, né? Vamos lembrar que hoje quem está na Advocacia Geral da União, há 5, 6 anos atrás, estava na assessoria de Dias Toffoli, amigo pessoal de Dias Toffoli, e, segundo as palavras de próprio Jair Bolsonaro, é mais supremável do que o Sérgio Moro. Então a indicação de Dias Toffoli para o Supremo, segundo as palavras de Jair Bolsonaro, é mais forte, né, do que a da própria que levou ele à eleição, do seu próprio ministro da Justiça. E lembrando e colocando o ponto da eleição, eu acho que, de certa maneira, não faz sentido a comemoração, o êxtase tão grande da esquerda, porque Lula sem direito político é leão sem dente, né? Ele continua culpado, né? Ele havia dito que só sairia da cadeia se ele fosse julgado inocente, não foi o que aconteceu. Mudou uma interpretação sobre lei processual, mas ele continua culpado, ele não foi inocentado. Na terça-feira, ao ser questionado sobre a PEC da prisão após condenação em segunda instância, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, propôs um debate sobre uma nova Assembleia Constituinte. Como volta e meia esse debate surge no parlamento e como agora há de fato um caso concreto, eu quero também ouvir os líderes partidários sobre a possibilidade de fazermos isso, lógico, conversando com todos os atores do parlamento. A ideia de Alcolumbre desagradou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A gente tem dificuldade até de encontrar na própria Constituição uma brecha para esse assunto, né? Eu acho que assim, não é o melhor caminho. Uma mudança constitucional, ela pode ser instrumento, inclusive, de restrições, né, de liberdade. A declaração de Alcolumbre sobre uma nova Constituinte foi analisada no programa 3 em 1. Olha, conversar não faz mal a ninguém, vale para qualquer assunto. Agora, para uma questão como essa, num momento como esse, justamente no continente em que o Chile está discutindo uma nova Constituição depois de uma conturbação social, que você tem ali ruptura institucional no Peru, ruptura institucional na Bolívia, aí essa conversa perde um pouco o sentido. Concordo com a Janaína Pascoal, que disse agora no seu Twitter estranhar uma conversa como essa, ainda mais partindo do presidente do Senado. A nossa Constituição tem 30 anos, não há motivo para fazer uma nova Constituinte, a gente tem uma democracia instalada e essa questão não diz respeito a uma cláusula pétrea, a meu ver. Essa interpretação é de alguns juristas, ela não é consensual no meio jurídico. Caberia uma emenda, no entendimento de muitos, à Constituição e caberia mudanças no Código de Processo Penal que permitissem o cumprimento antecipado da pena. Tanto não é uma cláusula pétrea da Constituição, que vigorou antes de 2009, a prisão após segunda instância, e vigorou de 2016 a este ano. Então a gente não quer imaginar que o Supremo Tribunal Federal deixou que se ferisse uma cláusula pétrea da Constituição durante períodos tão longos e contínuos de tempo. Me parece uma coisa sem cabimento essa conversa. Ela foi lançada, essa história de Constituinte, inicialmente por aqueles que são justamente os que se opõem à prisão após condenação em segunda instância. Então, a partir do momento que ela é encampada pelo presidente do Senado, passa a ser uma coisa preocupante, porque quem lançou essa história foi o deputado Ricardo Barros, o mesmo que fez aquela campanha grande pela lei de abuso de autoridade, acabou sendo vitorioso nisso e é um dos implicados ali na Lava Jato pelo PP. E o PT está nessa história, se querem segunda instância, então façam uma nova Constituinte.
Não tem sentido você convocar uma Assembleia Constituinte, votar, eleger uma Constituinte, fazer uma nova Constituição. Sabe-se lá o que pode sair numa nova Constituição no Brasil neste momento em que a gente está? Que tipo de ideia maluca vai surgir? Me parece uma irresponsabilidade enorme. E parece coisa de quem justamente não quer resolver a questão da segunda instância, então fica pondo um jabuti em cima da árvore para dizer, ah, não, aí é muito complicado, é melhor deixar como tá, Brown. Não me parece nem um pouco razoável essa conversa. Fala, Constantino. Acompanho a relatora. Eu vivo num país que tem uma Constituição que tem mais de 230 anos de idade, 27 emendas que alteraram a Constituição, previsto dentro da Constituição, ou seja, os criadores da Constituição, os pais fundadores da América, criaram um mecanismo do Legislativo para alterar eventualmente a Constituição. Existe um mecanismo para isso. Eu sou daqueles que, junto com o Roberto Campos, chama a nossa Constituição de 88 de Constituição besteirol. Ela foi feita 1 ano antes da queda do Muro de Berlim, eivada de direitos e pouquíssimos deveres, uma Constituição com uma pegada absolutamente assistencialista, paternalista. Eu acho, em resumo, nossa Constituição bem ruim. Mas eu sou totalmente contra falar em Constituinte. Eu acho que isso é um oportunismo, desvia o foco. É temerário imaginar que, hoje em dia, esse Congresso, esse clima, vai fazer algo melhor, né? Mesmo do que a de 88. Então, eu acho que existem mecanismos para mudar a Constituição, inclusive, né, e não jogá-la no lixo. Nós temos uma Constituição de 30 anos de idade apenas, né? Eu acho que eu acompanho aí a Janaína Pascoal, acompanho o deputado Paulo Eduardo Martins, que se manifestou também. Vamos reformar a nossa Constituição no que for possível, vamos mudar a lei da questão da prisão em segunda instância. Inclusive, tem interpretações distintas, de que alguns acham que é cláusula pétrea e outros dizem que não, alguns acham que basta mudar a lei e não a Constituição. Isso é um fator para discussão dos especialistas, mas eu acho que é óbvio que dá para atacar o problema da segunda instância, que foi o que mexeu aí com a população brasileira e com toda a razão, né, deixando muita gente indignada. Dá para atender esse problema de forma específica, sem querer fazer tábula rasa agora da Constituição e começar tudo do zero, né? Então, muita calma nessa hora. Quem está falando aqui é um crítico ácido da Constituição que temos, mas isso não quer dizer que devemos jogá-la no lixo. Nós podemos melhorá-la, nós podemos reformá-la e, com isso, dar um pouco mais de estabilidade política ao país, porque estamos precisando ainda mais nesse contexto aí de vizinhança em frangalhos. Josias. A última vez que eu vi coisa parecida, alguém falando em constituinte, foi em 2013, e quem falou foi a Dilma Rousseff, que foi uma presidente que era apaixonada pelo caos e era plenamente correspondida. E em 2013, quando o monstro da opinião pública saiu à rua, a Dilma estava tão desnorteada que ela propôs 3 lorotas. Primeiro, ela propôs 5 pactos, que eu dou uma viagem para Bolívia, para quem conseguir se lembrar de um dos 5 pactos que a Dilma propôs. Depois, como os pactos não colaram, ela propôs um plebiscito para orientar uma reforma política. Também não colou. Aí ela veio com a ideia de fazer uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Naquela época, a ideia da constituinte durou menos de 24 horas. Agora eu espero que dure menos de 10 minutos isso. A gente já está perdendo muito tempo aqui discutindo essa ideia do Alcolumbre. Isso daí é conversa de urubu que está voando de costas, sabendo o que está por vir depois que o Supremo Tribunal Federal acabou com a possibilidade de prisão na segunda instância. As ruas já se manifestaram aí no último final de semana de forma tímida ainda, mas foi ali um aperitivo, uma demonstração de que há energia para reagir. E o Congresso não tem, como já disse aqui, a menor disposição de aprovar isso. Há gente ali querendo aprovar, evidentemente, mas essas pessoas constituem um grupo minoritário. Há mais energia até no Senado do que na Câmara. Mas ainda que passasse na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, supondo que passasse, o que eu acho improvável, no plenário do Senado,
isso não passaria de nenhuma maneira pelo plenário da Câmara, onde a reação é muito mais forte, tem o centrão, tem a esquerda petista, que não quer isso de maneira nenhuma. Então, essa ideia do Alcolumbre, essa lorota de constituinte, é coisa de quem não quer fazer a mudança na Constituição ou até no Código de Processo Penal para devolver ao ordenamento jurídico brasileiro a prisão na segunda instância, que foi um recuo inominável que foi praticado pelo Supremo e que o Congresso acho que está longe de corrigir. Na segunda-feira, Dias Toffoli antecipou em um dia o julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação sobre o uso de dados compartilhados por órgãos de controle, como o COAF e a Receita Federal. Ao lado de Augusto Nunes e José Maria Trindade, discutiu o assunto em Os Pingos nos Is. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, antecipou em um dia o julgamento da ação que paralisou investigações baseadas em dados compartilhados por órgãos de controle, como Receita Federal e o COAF. O caso será analisado na próxima sessão do plenário do STF, marcada para quarta-feira da semana que vem. Inicialmente, o julgamento estava previsto para a tarde de quinta-feira. Segundo o nosso colega aqui da Jovem Pan, Josias de Souza, soube-se que Dias Toffoli já dispõe de maioria para aprovar no plenário da Suprema Corte a liminar que travou processos abastecidos com dados detalhados do antigo COAF sem autorização judicial. Confirmando-se a novidade, a investigação que corre no Ministério Público do Rio de Janeiro contra Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz será enterrada, de acordo, portanto, com essas informações do Josias. Por que isso é importante? Vamos contextualizar aqui a história. Em julho, durante o recesso judiciário, Dias Toffoli deu uma canetada, uma decisão monocrática, individual. Ele sozinho decidiu suspender todas as investigações do Brasil baseadas em dados do COAF, da Receita e do Banco Central. Isso a partir de um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, que estava sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em decorrência das movimentações bancárias atípicas descobertas na conta do Fabrício Queiroz, que era assessor do seu gabinete quando ele era deputado estadual, Flávio Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, ou seja, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ. Então a defesa fez esse pedido ao STF e o Toffoli extrapolou o atendimento desse pedido, suspendendo não só a investigação referente ao Flávio, mas todas as investigações baseadas em dados desses órgãos. E o Toffoli deixou para que isso fosse pautado, só agora, no final de novembro, e pautou antes o julgamento da prisão em segunda instância. Então ele teve aí uma certa liberdade, não foi muito criticado, não foi alvo de manifestação, muito assim, pelo contrário, houve uma campanha de boa parte de uma ala dos bolsonaristas, incluindo o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, contra a instalação da CPI da Lava Toga, que investigaria o Dias Toffoli, aquele que suspendeu a investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Investigaria em razão de vários motivos, O Dias Toffoli abriu um inquérito ilegal, baseado numa regra do regimento interno do STF, que não prevê a abertura de inquérito para essa ocasião, com objetos indefinidos, inquérito sobre fake news, ameaças, ofensas, quer dizer, coisas que não acontecem no ambiente físico do STF. O artigo 43 lá do regimento prevê essa abertura de inquérito ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Então é um inquérito ilegal e dentro do qual foram cometidas ainda várias outras ilegalidades, por decisões inclusive do ministro relator Alexandre de Moraes, que também não foi sorteado para ser o seu relator. Então Dias Toffoli estava a fim de defender os ministros e ele próprio, transgredindo as regras. E o advogado-geral da União, André Mendonça, é um amigo do Toffoli, é alguém que trabalhou junto com o Toffoli, a convite do Toffoli, em outros postos que tinha na Advocacia Geral da União, porque o Toffoli já trabalhou na Advocacia Geral da União, além da Casa Civil do José Dirceu, no governo Lula. Então André Mendonça foi escolhido pelo Jair Bolsonaro e
não se posicionou contra, pelo contrário, se posicionou pela legitimidade do inquérito ilegal aberto pelo Dias Toffoli. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, se posicionou a favor também da legalidade do inquérito ilegal do Dias Toffoli. Inclusive mandou uma notinha aqui para os Pingos nos Is, para tentar rebater as nossas críticas, e eu desmontei a notinha frase a frase, como vocês podem ver em vídeo disponível lá no YouTube. Então, existe aí todo um cuidado em se tratar com o Dias Toffoli, porque ele suspendeu a investigação sobre o Flávio Bolsonaro, e essa investigação vai ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, portanto, agora no dia 20, se eu não me engano, né? Marcado para quarta-feira da semana que vem. Tem muitas outras coisas para falar sobre isso, tenho falado nas redes sociais, mas quero ouvir Augusto Nunes. Diga lá. O que é que vão justificar os juízes, o que vão argumentar os juízes que querem impedir que tenham valor legal investigações feitas por um órgão que teve um comportamento exemplar ao longo da Operação Lava Jato? Primeiro, o COAF não poderia ter acabado, ele acabou. Ele não mudou de nome, ele acabou. Segundo, ele deveria continuar funcionando como funcionou durante a Lava Jato, seja qual for o alvo da investigação. Em todos esses anos, o pessoal que investigou pelo COAF mostrou que estava certo, estava investigando. O que é que está tentando o Supremo com essa história? Livrar de problemas o seu presidente. Para isso eles fazem barganhas. Eu vou repetir aqui qual é a orientação que eu sigo, que é muito simples. Eu acho que toda investigação legítima, bem feita, e as do COAF deve ter valia, sim, devem ter valor jurídico, elas são legítimas. O COAF sempre funcionou assim, é sempre um juiz que recebe isso. Nunca o COAF agiu ilegalmente, nunca se precipitou. Eu não quero saber o sobrenome dos envolvidos, o parentesco que tem eu com o presidente da República, com o presidente do Supremo. Eu acho que todo culpado tem que ser julgado e, comprovada a culpa, punido. E depois de punido, se for sentenciado à cadeia, que vá para a cadeia, seja quem for. Ou nós admitimos isso, ou não podemos, perderemos todos os argumentos para lutar. Quem não admite isso perde qualquer autoridade para lutar pelo restabelecimento do começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. O Toffoli espertamente fez isso para blindar ministros. Paralelamente, ele iniciou um inquérito, esse sim, ilegal, que deveria ser proibido, e agora se prepara para, se valendo desses laços que vinculam alguns dos envolvidos nessa história com o presidente da República, ele está se safando dessa ao lado da mulher do Gilmar Mendes, da mulher do Gilmar Mendes e de outros bandidos amigos. Nós somos a favor disso? Nós temos bandidos de estimação? Eu não tenho. Eu também não tenho. Dias Toffoli abriu esse inquérito ilegal e dentro dele o Alexandre de Moraes, que foi designado relator pelo Toffoli, suspendeu apurações da Receita Federal que poderiam atingir o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Quer dizer, um inquérito que ainda foi usado para a blindagem dos próprios ministros do Supremo, sendo que, repito, o artigo 43 fala de infrações à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Não tem nada a ver. Ainda fizeram lá ação de busca e apreensão contra uma pessoa que não tem foro privilegiado, que não está sob a jurisdição do STF. Então foi uma escalada arbitrária do Supremo Tribunal Federal. E aqui ninguém está declarando de antemão culpa de quem quer que seja nesse esquema descoberto no gabinete do Flávio Bolsonaro. O esquema que eu digo aqui é a identificação de movimentações bancárias atípicas. É uma investigação que precisa ser continuada. É preciso haver um avanço naquela investigação. Por quê? Porque as movimentações bancárias atípicas, elas foram identificadas. Então, 600 mil reais entraram, 600 mil saíram, se viu ali quem é que estava transferindo para quem aquele dinheiro, e isso é um indício
da rachadinha. É uma suspeita muito séria que precisa ser apurada até o final. Então, o que se discute lá no Supremo Tribunal Federal não é isso que foi identificado e que a gente sabe que aconteceu, né? A movimentação bancária típica que eu estou dizendo. É simplesmente o compartilhamento de dados. Eles dizem lá que houve um e-mail que foi escrito de uma maneira que não deveria ter sido escrita, que houve um compartilhamento errado, que para aquilo precisaria de autorização judicial. E eu relembro, compartilhamento de dados entre o órgão como o COAF e o Ministério Público sobre movimentações bancárias atípicas é algo que acontecia há anos sem a necessidade de autorização judicial. A autorização judicial é necessária para a quebra de sigilo bancário. Então, a quebra de sigilo ela vai trazer um detalhamento muito maior a respeito dos dados do que esse compartilhamento mais geral, menos específico, feito pelo COAF, que vinha sendo autorizado nos últimos anos. Agora, eles estão alegando não, que houve realmente uma quebra de sigilo, etc., para suspender a investigação, e a gente tem que ficar de olho para que a blindagem não seja feita. Como Augusto falou, foi bom você ter citado esse exemplo, com perdão aqui, Zé Maria, de me estender mais um pouquinho, porque você vê esse pessoal de esquerda que defende o Lula, Augusto Nunes. Eles defendem o Lula e querem que o Lula seja solto. Logo, eles defendem o fim da prisão em segunda instância, por interesse de ocasião, por interesse de que os seus bandidos de estimação sejam soltos. Aí o pessoal à direita vai defender que haja uma mudança, vai defender que não haja investigação até o final, porque tem um político à direita que está envolvido. Não, aqui a gente não vai defender isso não. E não né? adianta, né? Porque a verdade aparece. Então, pois isso aí dar... Não, e se a pessoa não tem culpa, qual é o problema de correr a investigação? Chifre e cabeça de cavalo, sabe? A verdade, ela sempre aparece. Pode demorar, mas aparece. Então, se o sujeito se diz inocente, qual é o problema de a investigação continuar? No final vai acabar revelando uma inocência. Por que há tanta vontade de que a investigação seja suspensa? Isso só gera mais e mais desconfiança. Zé Maria Trindade. Olha, Felipe, depois do atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, houve uma convenção e uma determinação de que a fiscalização financeira é eficiente e necessária. Para qualquer investimento de qualquer tipo de crime, é preciso ali um investimento básico, é preciso transação financeira. Além disso, quem recebe um dinheiro fruto de crime, ele necessariamente tem que legalizar esse dinheiro, ele não pode ficar com o dinheiro debaixo do colchão. É aí que entra esta inteligência, o chamado caminho do dinheiro. E o COAF, extinto, Augusto, você tem razão, ele não mudou de nome, ele foi extinto, criaram outra coisa diferente, que no futuro pode até se mostrar melhor, sei lá, mas o COAF foi extinto. E o COAF vinha fazendo um papel fundamental nessa história. Eu acho gravíssimo se houver esta confirmação do plenário da canetada do presidente Dias Toffoli durante um recesso judicial. Isso porque estará cancelando vários processos, inclusive da Lava Jato. Eu vi na Polícia Federal um comunicado interno determinando que todas as investigações, todos os inquéritos que tenham como base dados do COAF fossem interrompidos imediatamente. Estão parados. O Ministério Público deu a mesma recomendação, ou seja, nós não sabemos qual é o número de inquéritos, investigações e processos que estão paralisados em decorrência desta canetada do presidente Dias Toffoli. Olha só, essa decisão do presidente foi tal ultra petita, significa que ele foi além do pedido. Isto é um dos motivos de impugnação de juiz. Porque o filho do presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, pediu para suspender o dele. O presidente Dias Toffoli suspendeu o de todo mundo, né? E não bastou o COAF, foi na Receita Federal e Banco Central e paralisou tudo. Não se trata o argumento do ministro de que se avaliou ou se entrou em sigilo fiscal, no caso da Receita, e sigilo bancário, no caso do COAF. Não é assim. Não se detalha, apenas indica, olha, aqui acende um sinal amarelo.
Aqui houve uma movimentação considerada atípica. Não é nem suspeita, não é nem proibida, é atípica, diferente. A partir daí, o investigador, né, o policial federal ou a Receita Federal, vai atrás do juiz, quebra o sigilo, e aí sim, o juiz autoriza ou não a abertura do sigilo. Mas é uma luz, ninguém pode sair por aí quebrando o sigilo de todo mundo por nada, é preciso ter essa luz, é preciso ter esta informação geral e não é um extrato bancário e não é movimentação bancária. Então, o que aconteceu? O presidente Dias Toffoli, ele interrompeu vários processos e inquéritos que tenham como base dados da Receita, do COAF e do Banco Central. Isso é muito problemático para a Justiça. Estão cerceando a Justiça para inocentar alguns figurões, de tal forma que a Justiça vai chegar a um ponto de não ter mais o que fazer, né? Além disso, a lei de punição aí, de abuso de autoridade. Então, é muito complicado. Então, é uma decisão muito séria. Se o presidente Dias Toffoli está colocando o assunto em plenário, é um sintoma mesmo, Josias, de que ele conseguiu maioria, ou pelo menos pensa que tem maioria, para esse absurdo. É um absurdo e a modernidade mostra que a inteligência na investigação é fundamental. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, um resumo de tudo o que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.